Na realidade, assim, o Estatuto da Cidade obriga que todas as cidades acima de 20 mil habitantes, ou que sejam instâncias turísticas, tal, tenham o seu plano diretor. E que esse plano diretor seja revisto de 10 em 10 anos. O nosso primeiro plano diretor já tem esses 10 anos, então nós estamos agora na fase de revisão do plano. Então é algo importante para a cidade, né, e cumpre uma legislação também importante, que é o Estatuto das Cidades. Fizemos uma reunião com o secretariado para dar conta da metodologia, né, pedido do prefeito. Na sexta-feira passada, dia 31, nós tivemos uma reunião com do nosso Conselho de Desenvolvimento Urbano, que reúne basicamente as superintendências de desenvolvimento, a SENDU, a PGM, a S-Trans e órgãos importantes, o CREA, o CAL, a OAB, a Caixa Econômica Federal, né, o Conselho de Corretores de Imóveis, assim, todas as entidades que estão ligadas à questão urbana da cidade. E essa semana, agora sexta-feira, dia 7, nós vamos ter uma nova reunião na OAB, mais ampliada, para mostrar a metodologia, e no sábado vamos iniciar uma série de reuniões com as comunidades, lideranças, para mobilizar a sociedade de Teresina no sentido de fazer essa discussão, né, do que ela quer para a cidade nos próximos 10 anos. Entre os dias 26 e 28 de abril vamos fazer o Fórum Teresina Participativa, que na realidade abre esse período de discussão mais formalmente. Agora nós estamos no período de mobilização e vamos ter uma estratégia mais presencial, que é o próprio fórum, e vamos disponibilizar para a população, a partir do final de abril até o final de maio, durante todo o mês de maio, um site em que essas pessoas, qualquer cidadão, vai poder dar sua opinião, dar sua sugestão sobre o que ele quer para o futuro, não só na questão da cidade como um todo, né, mas também nos investimentos dos próximos 4 anos. Então, é uma estratégia de mobilização da sociedade, os seus vários setores, comunidades, bairros, associações, conselhos, e a disponibilização, eventos, né, e a disponibilização dessa ferramenta de internet, que é o aplicativo Colab, para que, né, qualquer pessoa que queira participar possa se manifestar e dar sua opinião sobre o futuro da cidade. Na realidade, a gente não está só revendo o plano diretor, na realidade a gente está reconstruindo o plano diretor da cidade em novas bases. De um ponto de vista geral, a gente já vem fazendo isso desde 2013. Nós já tivemos a lei de calçadas, nós tivemos a lei de drenagem, nós tivemos a lei do IPTU progressivo, nós mudamos o código de obras da cidade, né? Criamos a lei de urbanização específica, né? Estamos implementando de maneira prática o plano diretor de transporte e mobilidade da cidade, criamos o plano diretor cicloviário. Então, o desejo do prefeito Firmino Filho, né, é dar um novo destino ao planejamento urbano da cidade. O que seria isso? Teresina tem uma boa experiência enquanto cidade, né, mas o modo como ela cresceu ao longo desses 160 e poucos anos, né, ele é insustentável do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista financeiro. Só para dar uma dimensão, Teresina tem mais ou menos o mesmo tamanho da área urbana de São Paulo, né? A nossa área urbana tem mais ou menos as mesmas dimensões da área urbana de São Paulo. Só que São Paulo é infinitamente mais adensada do que Teresina. Então você tem uma cidade com 12, 13 milhões de habitantes, e nós temos uma cidade com 840 mil habitantes, ocupando basicamente a mesma área física. E você imagina, né, as dificuldades que surgem, né, para o governo da cidade, para a vida das pessoas, e muitas das, digamos assim, dificuldades urbanas que nós temos hoje, por exemplo, cada vez mais tempo dentro do ônibus ou dentro de um transporte particular para chegar nos lugares, morar cada vez mais distante dos locais de trabalho, a redução da cobertura verde da cidade,
para não falar nos problemas de abastecimento d'água, né, coleta, tratamento de resíduos sólidos e de esgotamento sanitário, principalmente a segurança pública, decorrem desse espraiamento da cidade. Esse movimento ele tem vários benefícios. Quer dizer, tem um benefício comunitário, tem um benefício de saúde, tem um benefício para a cidade, porque a maior e a melhor infraestrutura da cidade ela se localiza no centro. Você tem calçamento, você tem água, você tem esgoto, você tem energia elétrica, você tem conectividade. E isso hoje está à disposição do comércio, né, nas horas úteis e dias úteis da semana. E muito pouca gente usufrui disso durante todo o período, né? E então, voltar a morar no centro faz com que a cidade, né, se adense nesse sentido, ela ganha, né, em dinâmica urbana, e faz com que as pessoas, por exemplo, tenham menos dependência de transporte público, tenham menos dependência, né, de deslocamento, reduz congestionamentos, melhora a qualidade de vida, né? Quer dizer, os espaços de lazer estão mais próximos, quer dizer, as vantagens são muitas. E os entraves, na realidade, hoje decorrem, assim, você precisa fazer com que as pessoas voltem a morar no centro de uma maneira diferente. Então você precisa pensar em soluções de moradia mais coletivas, verticais, e aí você tem que dar os incentivos corretos. O prefeito tem pedido, tem um grupo que é liderado pela SDU Centro-Norte, que e a coordenação do centro, que está pensando isso, que reúne basicamente de maneira semanal os vários órgãos da prefeitura para pensar as soluções. E o que cabe a Semplan nesse grupo é ver as questões de legislação. É possível, por exemplo, isenção de IPTU para quem constrói moradia no centro da cidade ou para quem constrói galerias comerciais que tenham também moradias. São essas as questões que a gente está vendo como entrave que precisam ser solucionadas para que o centro volte a ter a pujança que já teve, não hoje tem comercial, mas que volte a ter, né, centralidade na vida, né, da cidade. O aeroporto é um grande desafio urbano de Teresina, né? Desse ponto de vista do adensamento, você está numa área, por exemplo, ele está muito próximo da região do Lagoas do Norte, que é a área de maior investimento da história da cidade. São 110, vão ser, né, ao final dessa segunda fase, que iniciou agora em 2017, vão ser 110 milhões de dólares investidos na recuperação ambiental, né, abastecimento d'água, esgotamento sanitário e mudanças urbanísticas da cidade. E a população vai poder desfrutar disso, mas poderia desfrutar muito mais se o aeroporto não estivesse ali ocupando, basicamente fazendo uma espécie de segregação, né, de duas regiões dentro da mesma região da cidade, né? Então, essa discussão do aeroporto, ela tem sido conduzida pelo prefeito, né, já de muito tempo. Mais recentemente nós tivemos, né, com o senador, juntamente com o senador Ciro Nogueira, no Ministério do Transporte, discutindo isso, e a ideia do prefeito, a ideia da prefeitura é, através principalmente da Secretaria de Concessão e Parcerias, né, que foi criada recentemente no município, tentar construir uma alternativa de parceria público-privada, de relocação do aeroporto para outra área da cidade e fazer com que aquela área do aeroporto ela tenha, né, habitação, comércio e restringir, quer dizer, inexistindo o aeroporto, a restrição de adensamento, ela naturalmente, a restrição, desculpa, de uso, né, do solo no sentido vertical, ela vai diminuir fundamentalmente. Aí você tem condições de fazer projetos até mais arrojados, mas essa é a ideia, usar o sítio atual como uma oportunidade para que você tenha, né, adensamento daquela região, que é uma região que vem recebendo investimentos pesados da prefeitura ao longo dos últimos anos.
a estrutura da prefeitura, ela não tem essa sobreposição de pastas. Se você pensar, por exemplo, nas superintendências de desenvolvimento urbanos, elas têm ação localizada dentro das várias regiões da cidade. É uma para cada região e uma quinta, né? Uma das 4 regiões e uma quinta para a zona rural. Então, nesse sentido, não haveria sobreposição. No que é relativo à questão dos cortes, na realidade, eles se impõem por uma questão muito simples. Vou dar o dado. A arrecadação de 2016 ela foi basicamente a mesma arrecadação de 2015. Para não dizer que não corrigiu a inflação, ela foi 0,4% maior do que a inflação. E pense que nós tivemos repatriação, que foi um recurso extra, que não é um recurso que vai acontecer recorrentemente. Então, na realidade, essas reduções de despesa, essa racionalização que tem sido feita de diversas áreas da prefeitura, foi feita uma grande, por exemplo, na área de meio ambiente, elas têm esse objetivo de adequar o tamanho da máquina, né, ao tamanho da arrecadação, porque senão você vai ficar numa condição, né, de probabilidade de atraso de salários ou de faltar com os fornecedores da prefeitura, e a população imediatamente sente os reflexos, né, dessa queda da qualidade. Então, o que nós estamos fazendo é compromisso com o servidor e compromisso com as contas públicas, para fazer com que a população, né, que é mais, como disse o prefeito, as pessoas que mais precisam da prefeitura, não sintam diretamente os efeitos da crise pela qual o país vem passando. Porque a escola está funcionando, a unidade básica de saúde, os hospitais, os centros de referência de assistência social, os serviços de limpeza urbana, né, de iluminação pública, eles se mantenham num patamar que seja compatível com o desejo da população. Na área de empréstimos para investimentos, não. No ano passado nós assinamos o Lagoas do Norte, 88 milhões de dólares, assinamos também 2 operações de crédito para o corredor norte-leste, que envolve a construção de uma nova ponte sobre o rio Puti, ali na altura da UFP, ligando a zona norte à zona leste. E conseguimos também um outro recurso de empréstimo para um viaduto ali na Barão de Gurgueia, ligando a Henry Wall a Barão de Gurgueia. E tivemos também outras liberações de emendas parlamentares, obviamente que de valor muito menor. Então, nós temos dificuldades hoje com algumas liberações de recursos do orçamento geral da União, ou que não são emendas parlamentares ou não estão vinculados a empréstimos ligados ao PAC. Aí nós temos dificuldade. Nós temos 3 operações importantes que nós chegamos a licitar com ordem de serviço para ser dada, e não só para uma delas, que foi o corredor ali da Expedicionários, ligando a Kennedy ao corredor ao terminal do Livramento. Só para essa nós conseguimos liberação, mas ainda está faltando. Temos licitada uma segunda ponte sobre a Ponte Vieira-Toranga, ali ligando a Santa Maria da Codipe ao Puti Velho, e temos um outro corredor importante, que seria o da Duque de Caxias, da Avenida Duque de Caxias, que está licitado desde 2015, final de 2015, e até hoje o governo federal não liberou os recursos para que a gente dê a ordem de serviço para o início da obra. Então, mas, por exemplo, no caso da saúde, né, há um fluxo de recursos razoável, mas algumas áreas de investimento elas têm sido tocadas basicamente com empréstimo. A participação ainda é muito recente. Eu estou filiado, assim, tenho tido algumas reuniões, principalmente com o presidente do partido, o deputado Júlio Arcoverde. Tenho mantido contato com o senador Ciro Nogueira, mas aí mais um contato como secretário de planejamento, em busca da influência dele, né, para desenrolar os pleitos da cidade, né, junto ao governo federal.
Mas, assim, tempo não vai faltar, cada coisa a seu tempo. Acho que o mais importante agora é essa questão de organizar a casa para que essa nova administração seja tão bem sucedida quanto as demais do prefeito Firmino já foram. Eu acho que assim, o senador Ciro nunca escondeu que o caminho natural dele é permanecer na aliança com o governador Wellington Dias. Isso foi dito a mim, foi dito ao presidente da Fundação Municipal, Dr. Silvio Mendes. Isso fez parte, inclusive, das discussões sobre a minha filiação, a filiação dele, Dr. Silvio. Com relação a 2018, eu acho muito cedo. A gente vive um clima de instabilidade política que não é pequeno, né? As regras, né, eleitorais de 2018 ainda estão por ser definidas, porque na realidade ninguém sabe bem como, quer dizer, de onde virá o financiamento da campanha presidencial, 27 campanhas de governadores, 54 senadores, né, 581 deputados federais e a quantidade enorme de deputados estaduais que precisam ser eleitos. Como é que isso vai... Isso é financiamento público? Se o financiamento privado está fora de cogitação, né, o financiamento público, de que tamanho ele será, né? Quer dizer, todas essas questões estão totalmente em aberto, elas só vão ser definidas ao longo do ano de 2017, portanto qualquer discussão nesse momento é muito prematura, eu não vejo condição de prosperar. Eu imagino que essa mesma época, abril de 2018, a gente ainda vai ter dificuldades para entender como fazer.